Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje aqui no Notório Saber, debatendo com a doutora Bruna Ortiz quando que vale a pena insistir no INSS e no CRPS, então na via administrativa. Algumas dicas, né? Porque a gente sabe que a via administrativa tem se tornado muito vantajosa, principalmente pós a reforma da Previdência, após a emenda 103, em algumas matérias, o entendimento mais favorável das juntas de recurso do que muitas vezes da justiça. E ainda mais nesse momento pós-reforma que a gente está vivendo, uma certa incerteza de como vão ser as decisões do judiciário, né? Como que vai ficar toda essa relação com o judiciário, e a interpretação do judiciário dessas novas regras. Então, talvez esse tempo a mais para que a jurisprudência possa ir se consolidando, né? Ainda que não se saiba se o judiciário vai ser contrário ou favorável, pelo menos um tempo a mais para consolidação da jurisprudência. Deixa eu ver aqui para convidar a nossa querida que já entrou. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Oi, é um prazer também poder falar com a Bruna, né? Receber a Bruna aqui. Seja bem-vinda, Bruna. A Bruna que está lançando um curso super legal aqui pelo Notório Saber sobre revisão administrativa e reagendamento de tarefa, reabertura de tarefa, né, Bruna? Um assunto que está super em voga, super em debate, e uma aula que foi lançada hoje, né? Já está disponível para quem quiser adquirir. Bruna, fica bem à vontade, é um bate-papo bem informal para a gente poder passar um pouco de dicas para o pessoal que tá na dúvida se vale a pena recorrer em algumas matérias, né? O que vale continuar na INSS e insistir na via administrativa. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Para mim é um privilégio muito grande, né, de sempre estar do teu lado. Eu adoro fazer as coisas contigo, porque a gente sempre aprende um pouco por osmose, né? Eu acho que só de estar aqui a gente consegue filtrar um pouco de toda a tua experiência, toda a tua inteligência. Então, para mim é sempre muito bom. Eu agradeço muito ao Notório Saber também. Eu adoro gravar os cursos lá. Eu acho que fica sempre muito didático, né, para quem quer assistir. Fica 6 meses lá disponível, com acesso. Nossa, e o valor também é um valor muito bom. Muito acessível, com material didático, então já fica a dica que tem vários cursos lá, além dos meus, tem outros cursos muito bons que eu tive o prazer de assistir também. E um abraço grande para todo mundo que está aqui, né? Eu vejo que já tem várias pessoas aqui de Florianópolis, da região, grandes amigos. Um abraço para todo mundo. E para quem não me conhece ainda, eu sou conselheira no Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, o processo administrativo para mim não é que eu seja puxa-saco no processo administrativo, mas eu peguei paixão pelo processo administrativo. Então, é uma coisa assim que eu gosto de falar, sabe? Talvez porque quando eu advogava, Gi, desculpa a intimidade, né? Quando a gente já é Não, é Gi íntima, mesmo. já chama já vai chamando de Gi, né? Quando eu advogava, na minha época, lá, uns 7 anos atrás, já faz bastante tempo até que eu estou no CRPS, a gente tinha aquela euforia para ir para o judiciário, né? Para sair logo o indeferimento do INSS. Era uma alegria quando vinha o indeferimento para a gente logo judicializar. E aí, quando eu entrei no CRPS, eu pensei, puxa vida, tem tantas decisões interessantes aqui que eu não tinha dado conta, que eu nem sabia o que era o Conselho de Recursos da Previdência Social, e processos que eu tinha judicializado e que estavam lá sobre Estado, que estava demorando um monte, ou às vezes que não tinha nem conseguido, e administrativamente ali o CRPS estava concedendo. E nisso eu via recursos de grandes professores da área. Eu falava, gente, olha só o povo recorrendo no administrativo e escondendo o jogo. Ninguém porque se falava muito pouco na época, não se falava muito de CRPS há 7 anos atrás. E eu via muitos recursos, assim, da Jane, matéria rural, né, até em especial, da Adriane Bramante. Eu falei, olha só que interessante. E aí onde eu pude conhecer, eu pensei, não, eu preciso falar isso para as pessoas também, né? Eu acho que é interessante saber estratégia, qual que é o melhor caminho para se seguir, né? Conhecer os recursos administrativos, né? Conhecer o caminho, como você falou, saber se é melhor uma revisão, saber se é melhor um recurso, né? Entender como é que funciona o processamento também dentro dos recursos, né? Tu tem um curso também sobre recursos, sobre processo É, administrativo sobre recursos, e sim. agora sobre revisão e E reabertura reabertura. de tarefa, né? Então, as ferramentas que a gente tem dentro do recurso administrativo para viabilizar
uma discussão um pouco mais aprofundada, porque eu estava falando no início, principalmente agora nesse pós-reforma, em muitos casos eu tenho preferido insistir na via administrativa. Em casos em que a normativa de alguma forma permite ou não é totalmente limitadora, porque, claro, a gente sabe que o CRPS tem limitações a respeito do que não está previsto em lei, né? Do que não é possível através da interpretação da lei, mas essa viabilidade, nesse momento em especial, de a gente ter dois locais de julgamento diferentes, que talvez tenham interpretações diferentes, eu acho que vale muito a pena investir na via administrativa, ainda mais nessa pós-reforma, né? Eu já vi entendimentos que o INSS tem sido, o INSS não, o CRPS tem sido mais vantajoso do que a via administrativa, do que a via judicial. E daí, nesse caso, correr para o judicial não vale a pena, né? É melhor esperar ainda que um pouco mais. Aqui no Sul a gente tem uma justiça muito célere. Então, tem gente que diz, mas em 2, 3 meses eu já tenho uma sentença. E ali eu tenho que esperar um tempão, porque a gente está com um problema grande dos envios dos processos do INSS para o CRPS, né? Tem muita coisa represada. E daí a pessoa diz, mas eu vou esperar um tempão até meu processo subir. Bem, mas às vezes vale mais um sim demorado do que um não rápido, né? Ainda mais um não que transita em julgado e você depois não consegue reverter. Então, principalmente quando é do juizado, né? Os julgamentos agora do juizado em matéria que você não tem paradigma para recorrer para TNU, para recorrer, para chegar ao STJ, né? E o STF a gente sabe que é meio complicado para admitir recurso extraordinário. Vale a pena até para a gente dar um tempo para o judiciário começar a sedimentar a jurisprudência, né? Para você saber como pisar e o que fundamentar, o que está sendo bem aceito, né? Mas também para tu trazer algumas dicas assim, de matérias que tu acha que vale a pena, né? Que tu tem visto que as decisões têm sido interessantes no conselho, como que estão as coisas lá. E pessoal, quem quiser fazer pergunta, tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo, né? Coloca ali que daí eu consigo jogar na tela com a pergunta, quem que fez, fica bem direitinho, ao invés de botar ali no texto, né, no adicionar comentário, que às vezes se perde na rapidez aqui da subida do pessoal que está entrando. Bruna, fica à vontade. Acho que assim, desde 1988, com a nossa Constituição, que facilitou o acesso à justiça, na verdade, acesso ao judiciário, né? Porque a justiça, eu sempre falo que a gente pode alcançar também pela via administrativa. Então, desde a Constituição de 88, que facilitou o acesso ao judiciário, as pessoas culminaram nessa cultura judiciarista, de querer judicializar. E hoje o presente não é mais assim, gente. Como a doutora Gisele, eu tenho que falar doutora Gisele. Não, pode falar de mesmo. Que daí já fica todo mundo íntimo, inclusive o pessoal que está sempre aqui com a gente, todo mundo amigo já. Então tá. Como a Gi falou, no GEF, gente, a questão de saber do entendimento agora com a reforma da Previdência, e também assim, você não vai judicializar esperando fazer prova no Juizado Especial Federal. Não tem como formar prova, principalmente se for uma prova complexa, né? Então, como é que você vai para o judiciário com um processo mal instruído? Então, a primeira dica para persistir na via administrativa é para instrução processual, para fazer prova. Já no INSS, trabalhar bem no INSS, porque o INSS ele tem o dever de emitir carta de exigência. Mas ele não está emitindo carta de exigência, mas por isso que precisa do advogado. É por isso que precisa do advogado, porque se fosse tudo redondinho lá no INSS, o segurado faria tudo sozinho, né? E agora, até nesse curso, Gia, eu vou aproveitar a oportunidade de falar da questão da reabertura de tarefa, que eu acho que a reabertura de tarefa é uma oportunidade para solicitar para o servidor emitir a carta de exigência. Porque o procedimento de reabertura de tarefa é sempre quando tem um erro ali muito grosseiro no processo, mas quando ele deixou de observar também o devido processo legal. Quando deixou de emitir uma carta de exigência quando necessário. Então, como é que tu vai ficar com um processo prejudicado que o INSS não oportunizou, de repente, juntar um documento, processar uma justificação administrativa, fazer uma pesquisa em campo. Então, no curso até eu vou falar assim, como solicitar a reabertura de tarefa, até se alguém tiver algum interesse, quiser perguntar, também já me disponho a esclarecer. Mas, no INSS, trabalhar essa questão, né, de solicitar, exigir, sim, do servidor que emita a carta de exigência para que possa fazer essa instrução processual. Porque tem erros muito banais, assim, que o INSS comete, que são os mais frequentes, que é na instrução processual. Principalmente CTPS, né? A gente olha lá, CTPS,
aquela CTPS antiga, em mau estado, às vezes só tem umas folhinhas, o INSS não considerou período nenhum. E CNIS, gente, pasmem, é um assunto que eu falo assim, parece tão óbvio, né? E sempre quando eu falo em aula de pós, eu falei, gente, será que eu teria que estar falando do CNIS na pós? Mas sim, porque os advogados, eles não se atentam no que está no CNIS. É raro. Eu acho que em 7 anos de CRPS, eu devo ter pegado uns 2 recursos que a pessoa eventualmente recebeu. E como não tinha o salário de contribuição no CNIS, o INSS ele considera o salário mínimo. Então, a questão da renda mensal inicial do benefício passa despercebido, né? Os advogados, eles querem preencher o tempo de contribuição para a concessão do benefício, né? Mas a questão da renda mensal faz muita diferença às vezes. Às vezes tem grandes períodos ali sem contribuição, aí você tem que perguntar para o seu cliente por que ficou tanto tempo sem contribuição. Você ficou naquele limbo previdenciário, de repente, né, sem receber benefícios, sem a empresa realizar arrecadação previdenciária, você estava em licença-prêmio, sem remuneração, ou não, ou de repente a empresa deveria ter recolhido e não recolheu, e pedir a averbação desses períodos. Período que está lá no CNIS com a data de admissão e não tem a demissão, o INSS considera só a data de admissão. Às vezes está na CTPS. Às vezes a CTPS ela é parcialmente temporânea, que a gente diz. Quando a data de emissão da CTPS ela é anterior à data da admissão. Mas a data de demissão ela é contemporânea. Então ele fez o registro enquanto estava no período de trabalho. Mas lá a admissão, a data de admissão, ela é anterior à data de emissão da CTPS, entenderam? Então é parcialmente temporânea. E o INSS não considera também, está lá na IN 77 de 2015, que ele tem que considerar. Por exemplo, não tem data de rescisão, as anotações de férias, fundo de garantia, alteração de salário, elas têm que valer como a data de rescisão. Está na IN 77 de 2015 e o servidor não analisa. A gente sabe dos problemas que o INSS tem enfrentado, né? Falta de servidor, e a quantidade de processos que eles têm que analisar, as metas que eles têm que bater. Então, eu vejo que essas questões, assim, de folhear processo capa a capa, tem passado pelo servidor e tem passado pelo advogado. E a gente pega no CRPS esses processos, a gente faz, sim, um trabalho artesanal de analisar o processo capa a capa. Mas também tem coisas que passam, gente. A gente não vai poder analisar período por período, né? É impossível. São muitos processos e esse serviço é um serviço do advogado. Então, essas falhas na instrução processual têm que ser sanadas no processo administrativo. Porque vai judicializar sem o INSS ter analisado, sem o CRPS ter analisado, e depois o judiciário pode entender que é um pedido novo, que não foi apreciado na via administrativa, e pode sequer aí conhecer desse pedido na via judicial também, né? E aqui Então, a gente são tem o questões problema assim dos que... documentos novos também, né, Bruna? Por isso a reabertura de tarefa é tão interessante, porque daí você consegue a reabertura para juntar a documentação antes da decisão final daí, né? Através de uma carta de exigência, de uma nova prova que você consiga produzir. Valores em atraso, que se você recorrer direto ao judiciário, talvez você tenha essa discussão, né? Esse debate. Interessante também, que eu até brinco ali no escritório, que a gente faz também o nosso pente fino nas nossas cartas de concessão, né? E nas ativas. Então, assim como o INSS está fazendo o pente fino da auditoria deles agora, ou de rever benefício, antes ele fazia de rever o benefício por incapacidade, o advogado tem que fazer o pente fino também quando você pega um caso previdenciário. O pente fino, na verdade, são os cálculos, né? Você analisar o documento, porque não é você pegar e copiar o que Você já trabalhou no campo? Você já teve alguma origem, né, de trabalho rural? Você já recebeu insalubridade? Você já foi aluno aprendiz? Você já serviu no exército? Né? Tipo, são perguntas básicas de coisas que muitas vezes não estão dentro do processo administrativo e que na entrevista a gente precisa nos trazer essas informações. .
tá conseguindo ouvir, Bruna? Deu uma falhadinha agora. Eu consegui te ouvir, mas deu uma travadinha, mas eu consegui entender. Deixa eu ver se eu sim. troco aqui a internet, só um pouquinho. Vocês que estão aqui participando, é Vamos ver se bastante melhorou. gente. Voltou ali. Uhum. Bom, hoje, durante o dia, o escritório chegou a ficar sem internet durante um período. Aqui no centro a gente teve algum probleminha, não sei o que aconteceu. Mas então, eu estava falando do pente fino que a gente tem que fazer quando faz os cálculos e faz essa análise, tanto para fins de revisão quanto para questão de concessão também, né? Todos os casos que eu tenho de CTC, vou dizer que 98% deles tem alguma revisão, tem alguma coisa ali que você uma mexidinha, algum Não. período que ficou. Realmente o período conta, mas o salário correto, joga tudo salário mínimo, né? Então isso acaba prejudicando mesmo o segurado. E tem que fazer o cálculo para ver. E muitas vezes a revisão administrativa, não só na questão da concessão do recurso, mas na revisão do benefício administrativamente. Levar o documento, porque não adianta chegar no judiciário com prova nova, eles dizem que não houve o prévio requerimento administrativo amplo, né? Devolvem o processo, extinguem esse julgamento do mérito. Então, o procedimento de revisão, quando há juntada de novo documento, ele é essencial também, né? Não só na concessão, mas quando a gente acha algum documento que o cliente não levou, ou até levou, mas não fez parte do procedimento administrativo, né? Não, é justamente isso, Gi. E também, aproveitando para falar da questão da revisão, né? Eu vejo que a revisão de benefícios também passa muito despercebido. A questão da revisão do indeferimento do benefício do INSS, né? Porque a revisão de benefício concedido, a gente fala-se muito, mas a revisão do indeferimento é pouco falado e pouco trabalhado pelo advogado. E tem o prazo decadencial aí de 10 anos para rever o indeferimento do INSS. Então, imagina você reabrir um processo com pedido de revisão de benefício, não juntar documentos novos, porque você entende que aqueles documentos que estavam juntados lá no processo concessório são suficientes, e outro servidor analisa e percebe que sim, deveria ter sido concedido o benefício, e você ganha todo o retroativo desde a DER, obedecendo-se, é claro, o prazo aí quinquenal de 5 anos. Então, a revisão de indeferimento é muito interessante também, né? E, por exemplo, assim, eu quero interpor um recurso, já passou um prazo. Eu faço uma revisão do indeferimento e agora recorro para o CRPS com esse prazo em dia da revisão e vou garantir aquela DER antiga também. Então, além de analisar a vida pregressa do segurado, além de analisar todos os documentos, além de analisar esse requerimento, tem que analisar os requerimentos anteriores, todos os requerimentos anteriores da mesma espécie. O INSS ele tem o dever de juntar todos os benefícios da mesma espécie no mesmo requerimento administrativo. Ele não junta. Então, tem que solicitar a juntada sempre também, até para avaliar e pedir cópia desses processos. Porque, às vezes, um período que foi enquadrado sob condições especiais lá atrás, pela perícia médica, segundo a IN 77 de 2015, ele tem que se manter enquadrado, não pode revisar aquele período, outro perito médico vir analisar e não enquadrar mais. Ele tem que se manter enquadrado. Período rural antigo, né? Porque antes fazia entrevista rural até 2017, hoje em dia não faz mais. Então, os processos anteriores rurais, eles eram muito mais ricos, porque tinha a declaração da STR, que hoje não tem mais, porque tinha entrevista rural, porque tinham mais documentos, porque tinha carta de exigências, que hoje não existe mais. Então, esses rurais, principalmente, eu vejo que são processos bem ricos. Normalmente, no CRPS, eu peço a juntada de autos requerido anteriormente, salário maternidade, que ela conseguiu como rural, né? Auxílio-doença, que conseguiu como rural. A pessoa tem vários períodozinhos ali que já está considerando rural, e agora, na aposentadoria, o INSS não concede, porque diz que não comprovou, mas já tem uma vida toda pregressa comprovada na própria Previdência Social. Então, tem que analisar, né, esses requerimentos anteriores. Agora, a questão assim, eu quero revisar um benefício, mas eu quero juntar documento novo. Só se for de uma revisão de ato concessório para melhorar a RNI. Aí é muito interessante também, né? Tem várias questões que podem melhorar a renda mensal inicial do benefício. Mas agora, se for um indeferimento e você juntar documento novo, aí é considerado um novo requerimento. Até porque os efeitos financeiros são a partir da apresentação
do novo documento e não teria o porquê pedir um ato revisional. Mas em relação ao indeferimento, eu acho muito interessante e pouquíssimo trabalhado, viu? Não vejo advogado recorrer de indeferimento. Quem recorre de indeferimento normalmente é o próprio segurado, pedindo uma revisão. Ele fica revisando. O advogado eu percebo que não faz. É verdade, é uma dica super Outra importante essa. questão outra questão que eu acho interessante também, Gi, que eu quero pedir uma revisão do ato indeferitório e eu quero juntar documentos novos. Mas o que são documentos novos? A pergunta tem que se fazer. Não é qualquer documento que você vai juntar que vai ser um documento novo. Porque o INSS ele tem a responsabilidade de fazer a instrução processual. Ele oportunizou o segurado na época de juntar aquele documento? Era um período extemporâneo no CNIS. Ele emitiu carta de exigência para juntar um documento comprobatório. Estava lá a arrecadação da empresa com adicional de periculosidade, né? A questão da aposentadoria especial, aquele IEM que fica lá no CNIS. Ele pediu o PPP? Ele tinha informação no pedir, não pode ser considerado como documento novo. Está na IN também, na própria IN, é o artigo 347, parágrafo 2º, que vai dizer que não se consideram documentos novos para fim de revisão. Aí tem uma listinha lá. E nessa listinha tá os documentos que o INSS deveria ter solicitado, porque ele sabia e não solicitou, ou que ele já teve acesso em requerimento anterior, um processo anterior, e ele não fez a juntada nesse novo requerimento. Então, são questões que têm que ser trabalhadas no processo para resguardar os atrasados lá, desde a DER, né? E sabe que eu acho que vai ser mais questão do documento novo de justiça. Essa a justiça sendo documento, ela o CRPS acredito que vai se ater. Então, né? O lá na via administrativa e realmente insistir para uma decisão do CRPS. Claro, porque se o INSS não solicitou, não emitiu a carta de exigência, a responsabilidade é do INSS, o ônus não pode ser sobre segurado. Isso cabe ao advogado trabalhar bem no CRPS. Eu já tenho uma opinião formada. Agora vocês têm que convencer também os outros conselheiros, né? Fazendo uma sustentação oral no CRPS, isso é muito importante, gente, fazer uma sustentação oral. Dizer que o próprio INSS entende que pelo que não se considera documento novo. Então, agora ele não pode mudar o entendimento dele, né? É a lei da administração pública federal, tem que obedecer as normas, não adianta. Tanto aí que eu vou reiniciar minha internet. Tá, vai lá, Gi. Então, queridos, boa noite, professor Rodrigo Soldero, doutor Hamilton, bastante gente chegando aqui conosco. Doutora Irene também, sempre nos cursos, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que sim, né? Então, eu vou conversando aqui com vocês enquanto que a Gi foi lá arrumar a internet dela. Então, a questão do processo administrativo, gente... Deu? Tá travadinho, Deixa eu ver. Eu vou E realmente a minha estava ruim também à tarde, mas agora está um pouco melhor. Mas dá uma oscilada, né? Nessa situação, não adianta recorrer ao CRPS, tá certo? Vamos ver se agora volta, pessoal. Agora sim. Melhorou? Agora eu tô te ouvindo. Então tá bom. Vamos ver se fica melhor agora. Então... Fui lá, reiniciei, vamos ver se melhora. Pessoal,
Pode, por favor. Não, eu estava lendo a pergunta do Dr. Rangel, mas pode ir para as perguntas que tu tem, depois eu boto a dele na fila, depois eu respondo, doutor, tá bom? Aqui uma pergunta da Nátia Aguiar. Como o CRPS tem entendido sobre a verbação de aluno-aprendiz? Ah, é tranquilo, gente. Eu acho que é bem tranquilo. Tem que ter a declaração lá, a certidão, né, do tempo de aluno-aprendiz. Se for aluno da União ou estadual também, é tranquilo, é bem tranquilo, mas tem que ter a declaração. E tem até o entendimento do Tribunal de Contas que se esse aluno-aprendiz ele não recebia a remuneração direta, essa remuneração pode ser indireta, né? Pode ser com auxílio de material escolar, auxílio alimentação. Então, se tiver na declaração que se ele não recebia remuneração, ainda que de forma direta, se for remuneração, ainda que de forma indireta, como um auxílio, né? Tranquilamente, tá? Isso é bem tranquilo. Até tem uma norma do Tribunal de Contas, um parecer agora, não salvo engano, que dá para mensurar aí no recurso de vocês. Uma pergunta aqui. Posso fazer revisão de indeferimento para juntar documento? Olha, se esse documento que você for juntar for o que acarretar na concessão do benefício, vai ser considerada nova DIB, nova DER, a data da juntada do documento. Isso sempre foi, não é nem por causa do decreto 10.410 de 2020. Em relação à revisão, a juntada de documentos novos que garanta a concessão vai ser considerada nova DER, a data do pedido da revisão. Então, eu não aconselho. A revisão de indeferimento, ela é boa se não for ou não houver a necessidade de juntar documentos novos, ou se esse documento novo que você vai estar juntando, o INSS tinha que ter solicitado através de uma carta de exigência, ele já tinha conhecimento de alguma forma e não solicitou. Aí sim, que é o caso lá do artigo 342, deixa eu não mentir para vocês, é 347, parágrafo 2º da IN 77 de 2015, que vai dizer lá o que não se considera documentos novos. Se estiver naquele rol, é muito tranquilo, né? Aí, realmente, o INSS ele tem que considerar a DER antiga, né? Não pode mudar aí a DIB do benefício. Aqui uma pergunta. De período rural antes de 91, vale a pena indenizar e discutir da via administrativa? O período anterior a 1991, ele não precisa ser indenizado, né? Para que seria? Seria para emissão de CTC, né? Emissão de CTC. Aí tem que verificar se for reconhecido o período rural. CTC, porque senão não precisa indenizar antes de 91, né? Só a partir de depois de 91 para tempo de contribuição. Aí tem que ter realmente. Você quer voltar para aquela pergunta que você estava respondendo, Bruna? É do Dr. Rangel, ele perguntou sobre a isenção de imposto de renda por moléstia grave. Nessa situação, não adianta recorrer ao CRPS, tá certo? Aí a solução é ir diretamente no judiciário. Muito obrigada. Então, a questão da isenção de imposto de renda, o CRPS, ele não é mais competente para julgar as questões de isenção de imposto de renda. Até saiu uma portaria, não lembro mais agora, mas ele não é mais competência dele. Mas eu vou ser bem sincero para vocês, assim, tudo que envolve perícia médica, eu não aconselho muito o recurso administrativo, tá? Porque a perícia médica, ela vai ser realizada pela própria Perícia Médica Federal, né? A gente não tem mais assessoria técnico-médica, como era antigamente, que tinham médicos peritos lotados lá com a gente, que a gente tinha uma certa confiança, uma certa proximidade. Não existe. É a Perícia Médica Federal. E para o conselheiro mudar uma opinião médica, gente, eu acho que para mim, é um assunto mais difícil que tem, é ir contra um parecer da perícia médica. Né? Tem que ter bastante documentos que demonstrem realmente a incapacidade, prontuário médico, laudo médico, mas é difícil porque a gente não tem uma perícia médica ali muito boa, eu diria assim, para embasar, né, uma reforma da decisão. E no judiciário tem a possibilidade de uma perícia médica judicial, né? Que dependendo da região não é tão ruim também. Porque tem regiões também que eu sei que a perícia judicial também não é como deveria ser, né?
Acaba não sendo vantajosa também a perícia, mas lembrando que nas ações de benefício por acidente de trabalho, a gente cai na justiça estadual, que muitas vezes tem uma perícia mais detalhada, É, que às vezes é mais vantajosa, né? é. Deixa eu ver aqui uma pergunta com relação a. Eu não entendi como é que é. É auxílio-doença, falta carência? Uhum. Tudo que é, a falta de qualidade segurada e a falta de período de carência, eu acho muito interessante o recurso administrativo, né? Quando você vai lidar ali com as contribuições, principalmente a questão do contribuinte individual, né? Tem tanta controvérsia em relação ao contribuinte individual em atraso. O INSS, infelizmente, tudo que está marcando lá como extemporâneo no CNIS, ele acaba desconsiderando, quando na verdade não é. Né? Então, falta de carência, falta de qualidade de segurado, o recurso administrativo ele é uma boa ideia, sim, para benefício por incapacidade. E quando que por benefício por incapacidade, quando a questão for a incapacidade, vai ser bom também. Quando ele foi submetido a uma perícia médica posterior e houve o reconhecimento de incapacidade em perícia posterior. Isso acontece muito, né? Hoje a gente tem aquela perícia médica resolutiva, e a perícia médica resolutiva, infelizmente, quando chega nesse ato, o médico perito ele não tem mais a possibilidade de prorrogar o benefício por incapacidade. Ou ele cessa o benefício, ou ele coloca a pessoa numa aposentadoria, né? Ou ele manda para reabilitação profissional. Não tem a possibilidade de ele continuar a manter aquela prorrogação do benefício previdenciário. Então eu vejo que tem laudos médicos que o médico perito realmente ele fala, por inviabilidade de prorrogar o benefício, eu cesso. Então tem vários laudos assim que chegam para gente. E por isso tem importância também de consultar os médicos, os documentos médicos lá no SAB, para verificar como é que está a situação dele. Porque se de repente ele recebeu o benefício posterior e a data do início da incapacidade é a anterior, que coaduna aí com o período que você pretende a concessão, também é interessante, né? Porque já tem uma perícia médica positiva. Uma pergunta aqui. Vocês estão conseguindo me ver agora? Aham. Agora sim. De contribuições pelo 135, que é um serviço que só está disponível pelo 135 agora, né? Mas no usam mais, Bruna, no CRPS, que vocês aceitam melhor, porque pode ser, você até mencionou algumas no início, né? A questão também do FGTS, a relação dos salários de férias que constam ao final da carteira, o CAGED, né? Alguns dados que você pode trazer de outras formas de prova que não apenas a carteira, já que ela não existe mais, né? Por exemplo, os olerites, né, que dá para ver a contemporaneidade. É difícil a pessoa ter um imposto de renda, normalmente é isento de imposto de renda, né, mas imposto de renda seria a maravilha dos mundos. A questão do extrato analítico do FGTS também é muito interessante, porque às vezes a empresa recolheu o FGTS, só não recolheu a Previdência, também é uma prova muito legal. A própria justificação se aprova exclusivamente testemunhal na via administrativa, tem que ter algum documento. Mas eu acho que seriam esses documentos principais, assim. Eu já reconheci vínculo também por exame grafotécnico. As pessoas pouco conhecem o que é o exame grafotécnico, mas é o reconhecimento da caligrafia, né, da pessoa. Então, se de repente ela trabalhava num escritório, ela trabalhava no RH,
e fazer as anotações lá, pegar esses documentos técnicos, fazer um exame grafotécnico, ficar verificado que a caligrafia era dela, tranquilo também, né? Faz ali a justificação administrativa para delimitar o tempo de trabalho e pode ser reconhecido. Vamos ver, já troquei de novo a internet, vamos ver se melhorou aí um pouquinho. Já fui lá, já voltei. Não sei se já estão conseguindo me ver mais ou menos, não. Agora parece que melhorou. É. Ele dá uma melhorada e oscila, mas agora melhorou. Ele tá oscilando. Eu acho que tá com algum problema na internet toda aqui no centro, porque eu tô tanto no Wi-Fi quanto no 4G, tá dando problema. E hoje à tarde deu umas quedas por aqui de casa, do escritório também. Tarefa. Acho até que você já mencionou, né? É importante que a reabertura de tarefa seja quando o servidor realmente deixou de cumprir alguma determinação da IN, né? Porque o que é reabertura de tarefa, gente? Reabertura de tarefa é um procedimento antigo já está previsto aí na IN antiga, né? Que dizia que quando o servidor ele comete um erro muito grave na análise do processo, ele mesmo de ofício vai lá, reabre e corrige aquele processo. Então, no sistema GET, tudo que ele faz no sistema, ele gera uma tarefa. Dentro da tarefa tem as subtarefas também daquela mesma tarefa. Mas esse termo tarefa é só para ele corrigir no sistema um erro que ele praticou e implementar o benefício, conceder o benefício. Só que essa reabertura de tarefa, nessa nova portaria agora, a portaria número 2 de 2019, salvo engano, que veio essa palavra reabertura de tarefa, que daí trouxe à tona todo mundo, nossa, o que é isso, né? Tem que ser feito de ofício pelo servidor. Então, ele vai realizar de ofício, mas também pode ser a pedido do advogado. Se o advogado entender que houve um erro muito grosseiro, ele vai pedir para ele reabrir aquele processo, por exemplo, uma falta de carta de exigência, como a Gisele falou, até para não considerar documento novo depois no recurso, né? Ou para judicializar e o próprio INSS não ter analisado aquele documento, então é muito importante pedir. Antigamente, ia na agência, você conversava com o servidor e o servidor ali na mesa a processo. Hoje é um servidor que recebe e esse processo depois vai para a SEAB. E lá a SEAB que vai analisar, a coordenação que vai autorizar ou não essa reabertura de tarefa para o quê? Para justamente regularizar aquele trâmite processual, para de repente emitir a carta de exigência, se não foi emitida, se foi considerado que era do sexo feminino, era do sexo masculino, ou ao contrário, ou um erro material, né? Não, foi digitado errado ali um vínculo da CTPS na contagem de tempo de contribuição, pedir para arrumar. Então, são esses erros assim. E é uma possibilidade a mais, e tem que ficar atento justamente para o quê? Para esse processo ser bem instruído do processo administrativo. Mas ele não serve para discutir o mérito, não dá para discutir, eu juntei o documento e o servidor desconsiderou, ele achou que não foi prova. Não, aí é uma revisão, né? Ou então um recurso. Não seria para um erro de procedimento só. Aqui, não eu acho interessante também a gente colocar que nas questões de revisão de benefício no INSS, tem questões que têm que ser discutidas no INSS. Porque a IN, ela é maravilhosa em várias situações, gente. Aí vocês depois vão para o judiciário querer discutir IN, botar lá na petição inicial de vocês a IN. Não, o momento de tratar da IN é no INSS. Então, se porventura tem alguma coisa lá na IN que seja benéfica, o momento de discutir é através de uma revisão no INSS, para que ele aplique a norma dele. Por exemplo, a questão do rural. A questão do rural eu acho muito boa, a IN 77/2015. A questão da descontinuidade da atividade rural. Tem o tema 192 da TNU, que é contrário à IN 77/2015. A questão da descontinuidade do trabalho rural é aquela pessoa que ela é rural, aí ela sai para fazer trabalho urbano, aí ela volta para a roça, ela vai para trabalho urbano, volta para a roça, fica na roça, e na DER ou na implementação do requisito etário, ela tem que ser rural. Isso é importante.
Aí, o que que o INSS faz? Ele vai lá e tira urbano, tira urbano, tira urbano, tira urbano. Fechou a idade. É rural na DE. 180 meses de carência? Concedeu. Por quê? Porque não importa se houve ou não a perda da qualidade segurada rural entre esses períodos urbanos e rurais. Para o INSS não importa. Já o tema 192 da TNU, ele é contrário. Ele vai dizer que se houve a perda da qualidade segurada rural no afastamento urbano, descaracteriza toda a vida rural da pessoa. Então, você tem uma pessoa com idade rural, ela não tem idade para híbrida ainda, ela é eminentemente rural. E você vai para o judiciário, pode ter um entendimento mais gravoso lá do que no próprio INSS. Então, é questão de pedir uma revisão no INSS, ou é questão de fazer um recurso administrativo e falar, ó, aplica a IN, porque o INSS não aplicou. O CRPS, ele faz o controle jurisdicional das decisões do INSS. E se o INSS, ele informa aquela situação, se ele assume aquela situação, ele tem que cumprir, porque quem não cumpriu foi o servidor, né? Porque por algum motivo ele não deu cumprimento. Mas o INSS ali, ele diz que tem que cumprir. Outra questão do rural, foi ontem, ou anteontem que eu fiz um post, quem me acompanha viu, que é em relação aos valores recebidos pelo segurado especial com a comercialização do trabalho rural. No judiciário, eu vejo que tem uma subjetividade. Ah, a pessoa comercializa muito o produto rural, ganha muito dinheiro. Poderia recolher as contribuições previdenciárias e não recolheu, então não é segurado especial. Eu já vi decisões assim, ele ganha muito com a produção rural, poderia ter recolhido as competências para o INSS e não recolheu, então não é segurado especial. A IN 77 de 2015 vai dizer que independe dos valores recebidos a título de comercialização da produção rural. Então, é mais interessante no INSS. Outra questão da IN 77 de 2015, que eu sempre digo que é um brinde, é em relação à perda da qualidade segurada para o salário maternidade. Gente, eu só tenho até que falar o artigo, acho que eu botei por aqui, eu sempre esqueço dos artigos. Mas vai dizer que se ela perder a qualidade segurada, nossa, eu não sei como é que vocês conseguem. Quando eu vejo professor falando tudo de cabeça, gente, olha, sério, eu invejo vocês, porque eu mal e mal os enunciados dou uma embaralhada, tá? Assim, é melhor ter anotado para não passar a informação errada. Em relação ao salário maternidade, ela vai dizer que se houver a perda da qualidade de segurado, em 28 dias antes do parto, é devido ao salário maternidade. Ou seja, perdeu a qualidade de segurado, 28 dias antes do parto, é devido ao salário maternidade. Qual é o artigo de lei que fala isso, gente? Artigo de decreto, eu não sei de onde é que a IN tirou isso. Mas tem lá um brinde, entendeu? Então, não é questão para levar para o judiciário também. Como é que vocês vão discutir no judiciário que ela perdeu a qualidade de segurado e ela tem direito ao salário maternidade? Não, é questão para ser debatida no próprio INSS. Então, tem questões que no INSS são mais vantajosas, como tem questões que no CRPS são mais vantajosas do que no INSS e do que no judiciário. Então, a questão tem que saber o que o INSS interpreta, o que ele deveria aplicar, tem que saber o que o CRPS entende e tem que saber o que o judiciário entende, para você poder delimitar qual que é o melhor caminho para o seu processo. O CRPS, em relação à aposentadoria especial, tem enunciados excelentes, que eu não recomendo a revisão no INSS, porque o INSS é extremamente restritivo. E eu não recomendo também judicializar no GEF, uma aposentadoria especial. Então, vai para o CRPS. Aposentadoria especial, períodos sob condições especiais, vai para o CRPS. Os enunciados são ótimos, o entendimento é ótimo, e se tudo der errado, depois você vai lá para o rito comum, né, Gi? Foge do GF, acumula o suficiente mas para sair tem do que rito ter. comum. Então tem que ter estratégia. Mas se vocês olharem os enunciados, gente, são ótimos. Por exemplo, em relação à técnica de medição dos níveis sonoros. Para o INSS tem que ser um NEM, né? Tem que estar escrito lá que foi avaliado o NEM, conforme a NHO 01 da Fundacentro. O PPP tem que ser redondo, se faltar um número da GFIP, ele já não enquadra. Assim, são uns absurdos, né? Que infelizmente a Perícia Médica Federal, ela analisa que no CRPS eu vejo que não tem disso, pelo contrário. Se tiver lá que a pessoa teve exposta a elevados níveis sonoros, tem que ser enquadrado.
Porque a própria empresa está informando, né? Que teve exposta a ruído, por exemplo, acima do limite de tolerância. Tem uma resolução também, pode falar, tá, Gi? Porque senão eu fico falando. Mas tem uma resolução do CRPS, gente, eu acho muito legal, que ela vai... Tem uma resolução do CRPS, se não me engano, é 28 de 2014. Tá dando umas cortadas. Que vai dizer a questão da habitualidade e permanência. Que a permanência, ela não se caracteriza, ela não descaracteriza a permanência se a pessoa exercer várias atividades ao longo do dia, mesmo que se for no setor administrativo. Por exemplo, ele trabalha com maquinário, mas ele saiu do maquinário, foi para outro setor, foi para outro, foi para o administrativo. Isso não descaracteriza a permanência, porque a permanência ela se dá com a indissociabilidade daquele trabalho. Se todo dia ele tem que estar naquele trabalho, se ele tem uma vinculação normativa, uma vinculação jurídica àquela atividade, ele não tem como não se expor em decorrência do exercício da atividade, tem que ser enquadrado. E tem essa resolução 28 de 2014, que ela é extremamente técnica, é muito legal, ela traz entendimento ali do professor Paulo Rogério, que ele é super defensor dos trabalhadores, né? Então a gente vê que tem assim entendimentos técnicos bem basados em resoluções, enunciados, que vale a pena um advogado ficar por dentro. E para ele ter acesso, basta acessar lá o Ministério da Economia, o sítio eletrônico, que tem os enunciados, os ementários, tem também as resoluções. Essa resolução, eu salvo engano, é a resolução 28 de 2014, tá? Depois eu vou dar uma pesquisada. Deixa eu ver se eu acho aqui. É 28 de 2014. Para não passar errado para vocês. Então é essa mesmo. É, né? É essa mesmo, é. Então tá. Obrigada, viu? Às vezes eu acerto, tá vendo? Mas tem umas resoluções lá muito interessantes. Outra questão é a questão do contribuinte individual também. Nossa, contribuinte individual com recolhimento em atraso é uma discussão assim sem precedentes, né? E tem um memorando circular do INSS, o memorando circular número 25 de 2008. Ele é muito bom, esse memorando circular, gente, que ele vai dizer do contribuinte individual recolhimento em atraso, ainda que ele tiver vários vínculos como contribuinte individual, ainda que houver a perda da qualidade segurada entre esses vínculos, vai computar para efeito de carência o primeiro vínculo com a primeira contribuição recolhida em dia. Então, ainda que ele recolha tudo atrasado depois, vai considerar desde aquele primeiro vínculo com aquele primeiro recolhimento em dia. Isso a TNU também tem entendimento contrário, que se houver a perda da qualidade segurada entre os recolhimentos como contribuinte individual, ele voltar a contribuir, só vai contar a partir da nova contribuição em dia. E tem anunciado o número 5 do CRPS no mesmo sentido, que se ainda houver a perda da qualidade segurada para o contribuinte individual e ele recolher em atraso, vai ser computado para efeito de carência a partir lá do primeiro recolhimento em dia. O decreto 10.410 de 2020, ele veio modificar essa situação, né? Então, agora, a partir do decreto 10 de 2020, tem que ser considerado, então, se houve a perda da qualidade segurada, infelizmente, é a partir do próximo recolhimento em dia. Mas só para períodos posterior à vigência do decreto 10.410 de 2020. A Vivian está dizendo que não entendeu. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. É assim, ó. Contribuinte individual, ele está lá recolhendo. E o contribuinte individual é aquela pessoa que exerce atividade para várias pessoas, né? Ele exerce atividade para várias empresas, várias pessoas, enfim. E muitas vezes ele recolhe essas competências erradas, de forma errada. Só que o que a Lei 8.213 de 91, ela vai dizer? Que a carência para o contribuinte individual começa a computar do primeiro recolhimento em dia. Aí ele passa um tempão sem recolher. Ele passa ali 3 anos sem recolher. E ele volta a recolher. Se ele voltar a recolher agora, a carência dele só vai ser computada da primeira em dia. Se ele computar, se ele recolher aqueles 3 anos atrasados,
O judiciário entende que não, porque houve a perda da qualidade de segurado. Então, ele não pode mais recolher aqueles 3 anos atrasados depois da perda da qualidade de segurado, porque não vai mais contar para carência, só para tempo de contribuição. E o que o INSS diz com esse memorando circular número 25 de 2008? Que não importa, que é da primeira contribuição em dia. E o enunciado número 5 do CRPS também vai dizer que é da primeira contribuição em dia. Então, se ele tem uma primeira contribuição em dia, houve a perda da qualidade de segurado, ele recolheu anos em atraso, vai ser contado para efeito de carência, de acordo com o enunciado número 5 do CRPS, porque ele é um devedor da Previdência Social. Ele só está ali legitimando a atividade, o exercício da atividade dele, mediante os enquadramentos em atraso, que tem que ser contado para carência. Só que daí veio o decreto 10.410 de 2020, dizendo exatamente o contrário. Ele veio o quê? Ele veio se moldar ao entendimento do judiciário, dizendo que se houver a perda da qualidade de segurado e voltar a contribuir, só vai voltar a contar da primeira contribuição paga sem atraso, da primeira competência em dia para efeito de carência. Então, é um assunto bem complexo, mas que administrativamente ele é mais favorável do que no judiciário, com base no INSS desse memorando circular e no CRPS denunciado número 5. Ressalvado agora o decreto 10.410 de 2020, que se moldou aí ao entendimento do judiciário, mas daí só para períodos a partir da vigência do decreto, não dá para retroagir aí com o decreto, né? A gente pode ser muitas perguntas, né? Desculpa que a minha internet hoje não... Sim, claro. agradecer hoje que a internet não me deixou, mas a próxima vez eu falo mais. E Bruna, muito obrigada, viu, por toda o conhecimento que você compartilhou com a gente hoje. Fica à vontade para se despedir do pessoal. Um beijo a todos, né? E desculpa aí se vocês não estão me ouvindo. Eu estou ouvindo vocês 100%, isso não tem graça. Não, agora a gente te ouviu sim, Gi. Obrigada, viu? Eu te agradeço muito. Agradeço em nome de toda a advocacia, né? Eu não estou na advocacia, mas eu estou aqui na Comissão de Direito Previdenciário. Para quem não sabe, Gisele, ela está à frente aqui das comissões. Ela faz um trabalho extraordinário para todos os advogados, gente. Não só os catarinenses, isso repercute, eu acho que no país inteiro, né? O 0800 para atendimento do advogado. A OAB com a agência do INSS dentro das OABs, várias coisas aqui, o INSS Digital, o SAG, Santa Catarina é pioneiro. Então, parabéns, Gi, por todo o teu esforço, todo o teu trabalho. Sou uma admiradora, viu? Te acompanho em tudo que tu posta, tudo que tu faz, que a gente sempre está aprendendo muito contigo. Então, para mim é sempre um prazer muito grande estar ao teu lado, viu? Eu me sinto prestigiada aqui. Obrigada, Bruna. Muito obrigada. Trabalho feito pela Comissão Nacional, a luta pelas prerrogativas da advocacia, né? Então, é muito legal poder participar disso e, sem dúvida, a gente quer, mesmo durante esse tempo complexo, avançar, conseguir novos acessos, novas formas de requerimento e ampliar cada vez mais a atuação do advogado na parte administrativa do direito previdenciário, que eu acho que a gente tem muito a ganhar. E o segurado tem muito a ganhar, e o direito previdenciário tem muito a ganhar. Aproximar o advogado do INSS e do CRPS, o sistema todo sai ganhando. É uma justiça mais, como você disse, é uma justiça, né? É uma justiça mais barata, é uma justiça, às vezes, talvez não com a mesma celeridade, mas é uma justiça que muitas vezes vai mais no caso concreto, na matéria de fato, no detalhe, do que o judiciário, naquele volume, né? Um pouco se perde ali naquele volume. Com toda certeza. Acho que uma advocacia fortalecida é bom para todo mundo, gente. É bom para o INSS. Os processos chegarem redondinho lá para o servidor é maravilhoso. Os processos virem redondinho, super analisado, vocês pedindo tudo que for certinho. Eu amo, eu adoro. Então, eu quero mais que tenha muito advogado na via administrativa, que a via administrativa não precise mais
do judiciário, né? Quem sabe um dia a gente mude, né? As demandas venham todas para o administrativo. Eu acho que, quem sabe, o futuro próximo seja esse. Então, obrigada, queridos. Um beijo grande no coração de todo mundo que esteve aqui conosco. Um forte abraço. Beijo pra vocês, pessoal. Tchau, até a próxima.